Olá pessoal, aqui é o professor Igor. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aí do Laboratório de Linguagem de Programação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre JLabel, né? JLabel é uma classe, né, que permite definir um texto e a gente adicionar ele a algum componente, né? Seja ele um frame, um painel. Então, assim, além daquelas propriedades que a gente tem do texto e dos métodos getText, setText, eu vou tentar falar sobre algumas outras características também que eu acho interessante do JLabel, que é muito utilizado. Vamos lá, né? Vamos para o nosso NetBeans. Para dar o nosso exemplo aqui, para a gente poder seguir, eu criei duas classes, né? Criei uma classe que é a classe principal que tem o main, e nessa classe eu criei um formulário, né? E ele está sendo chamado aqui. Só estou dando um new nele e coloco ele para ser visível. Então aqui a gente vai usar para poder estar fazendo nossos testes. Bem, primeiramente eu vou colocar um JLabel aqui na tela, né? Para a gente poder fazer o nosso teste, e vou colocar um botão. Eu vou fazer o seguinte teste. Eu vou colocar aqui no texto para quando a gente clicar nesse botão aparecer uma imagem aqui. Então vamos lá, né? Vou colocar o texto aqui. Eu vou dar uma olhada lá que eu não lembro qual é o nome da variável do JLabel. Vou clicar com o botão direito, alterar nome, ele vai me dar o JLabel aqui. Também, se eu quiser olhar sem precisar copiar, eu coloco aqui com o botão direito alterar, que me dá a opção de eu copiar, né? Mas aqui também aparece, né, o nome da variável, né, aqui. Beleza, mas vamos lá, vamos digitar o texto aqui dentro do... Coloquei o JLabel.setIcon, que é a propriedade que a gente vai ter que colocar. Então aqui, para a gente setar uma imagem, eu tenho que dar um new icon, imagem icon. Aí aqui eu tenho que informar o caminho, né? O caminho vai ser o C dois ponto barra, aí tem que ser duas barras, porque no texto no Java a gente tem que colocar duas barras para aparecer uma. Arquivos barra barra ifs.jpg, que é o nome da imagem, né? O caminho onde está a imagem que eu quero exibir. Eu vou salvar aqui, vou executar para a gente ver como é que vai ficar e vou clicar aqui. Então, ó, automaticamente quando eu cliquei na imagem ele já adicionou a imagem e manteve o texto aqui à esquerda, né? Se a gente quiser tirar esse texto, a gente pode tirar também, é só ir lá e apagar. Só para vocês terem uma ideia como é que a gente faz para jogar essa imagem aí. A gente também poderia ter feito isso visualmente, né? Se a gente clicar no label aqui, a gente tem aqui a propriedade icon, né? Que a gente pode selecionar uma imagem também. Então eu poderia ter vindo aqui, né? Aí aqui eu pegar uma imagem externa e aqui no if selecionar, dar OK, a imagem aí aparecer aí. A gente pode editar aqui o texto agora até e tirar ele, né? A imagem está aí. Então o nosso ícone virou, nosso label, né? O JLabel virou uma imagem. Bem, interessante também é que a gente pode fazer algumas características, tipo, eu vou selecionar para esse JLabel uma imagem para quando ela estiver habilitada e desabilitada. Para isso eu vou vir aqui e vou selecionar a propriedade icon. E vou selecionar um arquivo externo, né, que aqui tem o habilitado, né, que é um ícone que eu já selecionei. Beleza, e está aqui o mundozinho, né, está habilitado. Deixa eu colocar aqui teste texto, né. E aqui tem uma outra propriedade que chama disable icon. Cadê? Aqui, ó. Que aí eu vou selecionar qual é o ícone desabilitado, certo? Vou mandar abrir e vou dar OK. Então o que acontece, né? Quando esse cara está habilitado, ele vai ficar, né, com essa imagem. E desabilitado vai estar com a outra. Mas como que eu faço para habilitar e desabilitar esse cara? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui uma... Deixa eu editar esse texto, né? Vou colocar com o nome de troca e vou editar, escrever ele aqui dentro. Bem, qual é o nome lá do label? Também não lembro.
variável, JLabel2, vou lá no troca de novo, vou colocar o JLabel2.set enable igual a... Aí aqui eu vou fazer uma inversão, então eu vou colocar aqui diferente, né? Sempre negando ao JLabel que eu coloquei lá, ponto is enable, que ele testa aqui se está habilitado. Se estiver habilitado ele nega, se estiver desabilitado ele nega também, então ele sempre vai fazer a inversão quando eu trocar ali, né? Então eu vou executar para a gente ver como é que vai ficar. Então ó, troca, olha lá, ó, trocou, tá vendo que troca a imagem? Então isso daí pode ser interessante aí para alguma aplicação que a gente vai desenvolver, né? Outra propriedade interessante desse cara é se você quiser, às vezes, que aparece aquele textozinho de help, né? Que é comum, a gente pode colocar aqui, ó, texto de ajuda sobre o tema. Você pode escrever o que você achar interessante. Quando a gente executa ele aqui, né? E a gente passa o mouse aqui em cima dele, ó, aparece aquele texto que a gente digitou lá. Isso daí também é interessante, que a gente usa bastante, né? Bem, uma outra situação que a gente pode também, e tem que lembrar que o label a gente pode também colocar uma opção de clique nele. Então, eu vou adicionar um outro ícone aqui, um outro JLabel aqui na tela. Vou pedir para editar o texto, vou colocar aqui minha opção no sistema. Para aparecer com aqueles ícones que a gente vê na internet, eu vou trocar a cor dele, né? Vou colocar uma cor aqui mais voltada para o azul, né? E para ficar mais interessante, eu vou trocar o ícone que aparece quando a gente passa o mouse, né? Então aqui em cursor, tá vendo? Eu vou clicar aqui e vou selecionar uma opção aqui que vai ser o cursor em forma de mão, né? Que é aquela mãozinha que vai aparecer. E bem, para mim vincular um evento, para mim fazer alguma coisa quando eu clicar, eu posso também clicar em cima do cara, do item que eu quero, do JLabel, e vincular, né? Posso vir aqui eventos, e vou colocar aqui o mouse. Ao clicar em cima do mouse, né? Aí a gente vai fazer o que? Eu vou colocar uma mensagem aqui só para exibir quando a gente clicar, mas a gente poderia fazer qualquer processamento dentro do sistema em cima desse clique desse botão, né? Eu vou colocar aqui um JOption pane ponto, show message dialog, vou colocar aqui no e vou colocar a mensagem que eu quero aqui. Clicou, beleza? Então quando o cara clicar em cima daquele JLabel vai ter que aparecer essa mensagem, né? Vamos lá, vou executar ele. Interessante aqui que vocês vão ver, ó, quando eu passo o mouse em cima ele já aparece, troca o íconezinho, tá vendo, gente? E quando eu clicar ele vai aparecer a nossa mensagem, que poderia ser um processo, um acesso a banco ou qualquer outra coisa dentro do sistema, né? Bem, gente, basicamente assim, algumas propriedades a mais que tem, a gente pode também vir aqui consultar, né? Tem outras propriedades que são importantes, como fonte, fundo e outras coisas, mas não vou entrar muito em detalhes não. Eu quis assim falar de algumas que normalmente a gente usa em algumas aplicações que a gente pode vir desenvolver. Então, eu agradeço a atenção a todos aí, um grande abraço, espero ter contribuído aí.